Voltei, muita graça e paz. Eu sou da Silva e peço que se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal Multiforme Graça de Deus é o canal Graça e Paz. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre Romanos 7, de 1 ao 4. Vejam só. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Muito bom. O apóstolo Paulo aqui, ele fez uma comparação, não é? Da lei de um casamento, não é? De uma vida conjugal de um homem e de uma mulher, né? Que a mulher não poderia se casar com outro homem se o marido está vivo, ou vice-versa, né? Aí seria adúltera ou adúltero. Isso na parte terrena, isso na lei do homem, isso não é carnalmente falando. No versículo 4, o apóstolo Paulo mostrou a realidade do que ele falou antes. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, isto é, os filhos de Deus, os judeus, né, os romanos, aliás, estavam livres, foi o que o apóstolo Paulo disse, estavam todos livres da lei de Moisés. Então, para quê? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem é esse? Jesus ressuscitado, a fim de que demos fruto para Deus. Então, aqui está falando em adultério. Então, todos que estão fazendo as obras da lei ou fazendo aquilo que era da época de Jesus de Nazaré, está em adultério espiritual. E olha que não tem pouco não, viu? E olha que não tem pouco que estão em adultério espiritual, porque estão fazendo as obras lá da época de Jesus de Nazaré. Estão fazendo as obras da lei de Moisés que vigorava na época de Jesus de Nazaré. Portanto, esses que estão hoje em dia fazendo as mesmas coisas que foram feitas na época de Jesus de Nazaré estão em adultério espiritual. Isso é líderes religiosos, sabe? Isso é líderes religiosos evangélicos, as ovelhas que estão seguindo os pastores que estão fazendo essas obras da lei, todos estão em adultério espiritual. Tem para onde escapar? Não, porque aqui no 4 está fazendo o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro quem? Do Jesus ressuscitado. Do Jesus ressuscitado, tá? Eles, naqueles tempos, eles já pertenciam ao outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E que frutos são esses? Frutos espirituais. E que frutos espirituais são esses? Buscar conhecimento, entendimento, discernimento do Evangelho da graça de Deus. Então, quem não está no Jesus ressuscitado está em adultério, porque está fazendo as obras do outro, estão fazendo as obras do Jesus de Nazaré. Ele já morreu. O marido a que está se referindo era a lei de Moisés. A lei de Moisés foi morta, foi destruída. Agora nós estamos na lei do Espírito. Aqueles que estão fazendo as coisas da lei de Moisés sem fazer a do Espírito está em adultério espiritual, porque estão no outro marido, que era o Jesus de Nazaré. Em vez de estar no Jesus, no outro Jesus, que é espiritual, estão fazendo as obras do Jesus de Nazaré. Portanto, vocês estão em adultério.
Vocês estão em adultério espiritual, líderes religiosos, ovelhas, sabendo ou não sabendo, vocês estão em adultério espiritual. Entenderam? Então acordem, despertem, que essas obras são tudo obras mortas. Obras, vou repetir, essas obras que vocês estão fazendo são obras mortas. A única obra que é viva e eficaz e que Jesus se agrada é a obra espiritual, a qual é buscar o conhecimento, buscar o entendimento, buscar o discernimento espiritual. Aí você está agradando a Deus. Amém? Paz de graça, graça e paz para todos. Se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus. É o canal. Eu sou o da Silva e agradeço. Graça e paz.